César de Baz nasceu em 1544 na cidade de Cavaillon, região da Provença, França. Teve formação cristã na infância, mas na juventude afastou-se da fé. Desejou seguir a carreira militar como irmão, capitão do rei francês Carlos IX, mas, às vésperas de embarcar na frota real, uma repentina enfermidade o impediu. No período de convalescença foi assistido pelo bispo de Cavaillon, pelos jesuítas de Avignon, pelo capelão do hospital e também por uma devota camponesa, que o reconduziram ao catolicismo. Recuperado, em 1575, começou a estudar para o sacerdócio, ao mesmo tempo em que visitava sítios e fazendas como catequista. Esta experiência lhe revelou que o povo, embora fiel e piedoso, não conhecia bem a doutrina da Igreja. Para resolver esta deficiência, fundou com seu primo Romilo centros de educação e instrução religiosa, a Congregação dos Padres Doutrinários, conhecidos como doutrinários. Posteriormente, fundou o segmento feminino, a Congregação das Filhas da Doutrina Cristã. Esta catequese era feita na área rural e lugares remotos, priorizando as crianças, e com o desenvolvimento de metodologias novas para a época. Por exemplo, utilizava cantos e poesias, além da palavra de Deus, numa linguagem adequada a cada público, e aplicável concretamente às situações do dia a dia do povo. Também pintava cenas evangélicas em pequenas tábuas, e tudo isso, como uma antecipação dos elementos modernos audiovisuais, atraía e tornava mais fácil a compreensão dos catequizandos. Foi ordenado aos 38 anos. Sua atividade não o afastou do espírito de contemplação, ao contrário, estava convencido de que o apostolado só dá frutos se a partir da união orante com Deus. Inicialmente, os seus sacerdotes congregados moravam juntos, mas sem fazer votos definitivos, o que César desejava, e que posteriormente veio a acontecer. Porém Romilon não concordou, e assim mudou-se para casa em Aix-en-Provence, permanecendo César em Avignon. Aí caiu enfermo e sofreu por longo tempo, falecendo em 15 de abril de 1607. É considerado o patrono dos catequistas modernos. São João Bosco, fundador dos Salesianos, também dedicados à catequese, quis que um sacerdote doutrinário pronunciasse o discurso de inauguração da Igreja de São Francisco de Sales em Valdoco, Turim. A constatação de São César de Baz, no século XVI, é a mesma para os nossos tempos. O povo, embora em grande parte fiel e piedoso, não conhece bem a doutrina da Igreja. Nunca será suficiente a nossa educação espiritual, pois Deus é inesgotável, não há limite para o quanto podemos e devemos crescer em santidade. Por outro lado, como prevenia Santo Agostinho, não progredir na vida espiritual é voltar para trás. Seria grande orgulho e engano demoníaco pensarmos que já não preciso me esforçar mais do que isso, já sou santo. Outra constatação deste santo é que o apostolado só dá frutos se a partir da união orante com Deus, afinal, não é possível dar o que não se tem. São pertinentes aqui algumas observações do cardeal Tarcísio Bertone, pregador do Vaticano, numa homilia sobre São César. A catequese, o exercício da doutrina cristã, deve constituir a primeira missão da Igreja, conservando sempre uma fidelidade dócil e inalterada ao magistério da Igreja. Beato César de Baz gostava de repetir: é preciso que tudo em nós catequize, temos que ser um catecismo vivo. Hoje existem muitos pobres que têm necessidade de assistência material, há ainda mais pobres que têm necessidade de ajuda espiritual. Quantas pessoas, embora dotadas de bens, vivem desprovidas do único e indispensável bem, que é Deus. A maior pobreza não é porventura, como observava Madre Teresa de Calcutá, a falta de amor, a falta de Deus. A santidade é a melhor contribuição que podeis oferecer para a nova evangelização. Oração. Ó Deus, Pai de bondade, que nos destes vossos ensinamentos para que possamos vos amar e assim sermos felizes, concedei-nos por intercessão de São César de Baz a graça de incansavelmente levar aos irmãos a verdade da vossa doutrina, como maior obra de caridade, a partir da incessante busca da santidade pessoal na vivência íntima convosco, na Eucaristia, nos sacramentos, na oração e no conhecimento da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Nossa Senhora. Amém.